Eu sou o Agil Dantas, eu sou Head de Data Analytics na Claro Brasil. E aí, quando a gente fala de Data Analytics na Claro, né, muita gente se pergunta, putz, mas a Claro usa dado para ela mesma, para fazer análise e tudo mais, todo mundo sabe. Mas acho que o que muita gente não sabe é que a Claro também tem um braço de utilização desses dados para a criação de produtos para o mercado B2B. Então, é a utilização dos dados da Telecom para o mercado. É a abertura desses dados, sempre com validações de LGPD, mas para o mercado poder usufruir dessa inteligência que sempre passou internalizada na operadora, nunca esteve exposta, nunca pôde ser utilizada, um formato que ela pode sim ser utilizada. Tá? Então, a gente trouxe nosso parceiro da Infobip aqui para vocês conhecerem também. Tá? Essa é a nossa área de Data Analytics. A gente constrói produtos desde scores de crédito para o mercado bancário. Então, a gente tem hoje alguns clientes de bancos que utilizam scores com dados de operadora para a construção da análise de risco deles, e que já é utilizado hoje. A gente também tem dados que a gente utiliza de forma estatística para o mercado, sempre anonimizados, agrupados, onde a gente traz insights e informações. E também os produtos que a gente tem de antifraude e identidade móvel. Então, quando a gente fala de antifraude e identidade móvel com dados de operadora, é você conseguir enxergar e fazer a validação antes da internet. Quando você vê soluções de antifraude de identidade que o mercado oferece, outros tipos de solução, geralmente são capturas, proxies, outros tipos de validação que estão expostos à internet. Aqui a gente fala sobre validação dentro da própria rede móvel, antes dessa exposição à internet. Então, para isso também, e nosso parceiro da Infobip vai falar um pouco, e também vou contar um pouco por que ele está aqui, a Claro faz isso, mas as outras operadoras também estão fazendo isso. A gente tem parcerias junto com o integrador, com a empresa de tecnologia que é a Infobip, que ela unifica esses dados, essas validações de telecom e levam para o mercado. Tá? Isso está muito dentro da iniciativa de Open Gateway APIs. É uma iniciativa global de construção de APIs, sempre com validações oferecidas para o mercado, e hoje no Brasil já é uma realidade. Tá? O nosso parceiro da Infobip ele já oferece as soluções de identidade móvel e de validações cross-operadora. Então, é um cenário onde as operadoras não se competem, mas se complementam. Tá? E esse braço ele é oferecido pela Embratel. A Infobip é um parceiro Embratel. A contratação pode ser feita direto com a Embratel, através do nosso parceiro da Infobip, e os serviços consumidos de uma forma global, com mais de 97% de cobertura da população brasileira podendo ser validada. Então, vou passar para vocês o Thiago, nosso parceiro da Infobip, representando, vai explicar um pouco para vocês o que é essas soluções de mobile identity, de validação móvel, com dados de operadora. Obrigado, gente. Boa tarde, pessoal. Todo mundo está me ouvindo? Um pouquinho mais alto? Melhorou? Maravilha. Bom, pessoal, boa tarde. Eu sou o Thiago Desotti, eu sou o Head Comercial da Infobip. Agil, obrigado aí pela super introdução, acho que ficou bem claro. Eu sempre começo com uma pergunta para quebrar um pouquinho o gelo. Alguém conhece a Infobip? Ó, temos uma ali também. Legal. Bom, vou só dar um contextinho rápido. A Infobip, além de ter a parceria com a Embratel, a gente nasceu da parte de canais digitais, né? Então, a gente é uma empresa de CPaaS. Também temos as soluções SaaS, ou seja, de chatbot. E hoje, em parceria com a Embratel, a gente tem essa suíte de produtos de segurança, que é chamada Mobile Identity, como o próprio Agil falou. Basicamente, é uma suíte de APIs. Então, a gente é o integrador, em parceria não só com a Embratel, com as outras operadoras, e a gente consegue abarcar, como ele falou, o mercado como um todo. Tá? E aí eu vou explicar, entrar em mais detalhes, o que são essas soluções. Pensei que são vários módulos que vocês podem utilizar de forma apartada ou em conjunto para compor esse score ali e tornar a sua segurança muito melhor. E aí pode ser desde a parte de entrada do onboarding até vários tipos de fluxo dentro da jornada de um usuário. Aqui tem N aplicações, tá? E aí, se tiverem dúvidas, podem ir me perguntando, sem problema. Não precisa ficar para o final, a gente tem um tempo bem legal, tá bom?
Então, para dar um contexto, né, acho que isso daqui todo mundo sabe, aqui no Brasil a gente tem praticamente um smartphone por pessoa, né, até mais aqui com esse dado. A gente gasta, em média, quase 5,5 horas por dia dos nossos smartphones, a gente está hiperconectado. E isso gera uma série de cenários aí, principalmente na parte de fraude e tudo mais, né? E aí, onde a gente gasta mais tempo? Redes sociais, na parte de bancos, compras, cashback. Então, tem todo esse contexto por trás e é importante trazer isso para vocês, tá? E aí, dado que a gente está dentro dos telefones ali, hiperconectado, isso traz alguns tipos de risco no dia a dia. E um dos principais é o que a gente vê muito hoje, acho que todo mundo já ouviu falar de engenharia social, né? Que é alguém tentar entrar em contato com você, fraudar seus dados, isso é extremamente perigoso, né? E aí 98% dos cyberataques utilizam algum meio de engenharia social. Isso é um número bem assustador, né? Ali a maioria dos ataques acontecem por isso. Mais de 70% dos vazamentos de dados são causados por isso. Então, desses 98%, é um número bem relevante. E olhando para o B2B, a gente tem, em média, uma empresa sofre cerca de 700 potenciais ataques de engenharia social por ano, né? E aí 43% dos profissionais de TI já foram vítimas desses ataques de engenharia social. Números bem alarmantes, isso gera aí muito prejuízo para o mercado como um todo, né? Principalmente o nosso, que é o mercado financeiro. E aí é onde a gente entra para ajudar a solucionar esses pontos, né? Então, a gente sabe que fraude é um desafio constante, né? Então, 61% das tentativas de fraudes foram feitas por dispositivos móveis. Então, já tem uma inversão. Antes era feito muito no desktop, mas como a gente está muito mais no celular do que nos computadores, a gente vê essa tendência, né? Agora, a geração dos millennials também fazem muito mais transações online, o que abre esse leque de possibilidades. E 74% dos consumidores, eles escolhem um banco, uma fintech, baseado nas suas experiências de segurança. Então, a gente vê que isso é fator crítico para o business. E aqui é um pouquinho da evolução desses ataques, né? Então, antes a gente tinha a parte de phishing, cavalo de Troia, como eu falei, né? E aí, como que a gente mitigava? Através de OTP, que é usado até hoje, que é aquele one-time password, aquele token, através da inteligência do dispositivo. Depois, a gente passou para um man-in browser, né? Que são transferências automatizadas, manipulação de HTML. E aí, a gente tem os antivírus para isso. E agora essas fraudes novas, né, de emulação do dispositivo, roubo de credencial, roubo do chip da operadora. Então, um usuário tentando fraudar e roubar esse número do usuário final e conseguindo fazer transações através daquilo. Acesso remoto, enfim, tem uma série de coisas aqui e, obviamente, a gente dá muito destaque à engenharia social, né? E aí, o que a gente tem visto de soluções? A parte de biometria e o que a gente vai focar agora que são essas soluções para agregar essas camadas de segurança e justamente evitar todos esses ataques que hoje são bem comuns aí no mercado. E aí, onde que entra a nossa suíte? Então, a primeira API que a gente tem, junto com a Claro, é o que a gente chama de Number Lookup. O que é essa API, né? Number Lookup. Basicamente, a gente consegue fazer uma limpeza de base e fazer um check de forma bastante ágil e massiva, através da comunicação da rede móvel com a operadora e vendo se aquele número de celular ele de fato é válido, tá? Então a gente consegue identificar o número está ativo, não está ativo, que hoje muitos golpes usam pré-pago, enfim, a gente consegue ver isso. A gente consegue ver a qual operadora esse número pertence. Com isso, você consegue fazer uma higienização e melhoria da sua base, então não só para a parte de segurança, mas a gente vê muitas áreas também de marketing, comunicação, vendas, utilizando isso para limparem a base e gerarem mais volume de negócio na ponta. A gente consegue abarcar as duas pontas com essa solução, tanto melhorar a segurança, por ter uma base mais fidedigna, quanto gerar negócio, impactando esse usuário através de um CRM, uma comunicação mais inteligente, tá? Então, basicamente é isso. É a limpeza da base eficaz para prevenir esse tipo de fraude e garantir que aquele número, de fato, é um número existente. E aí, como funciona? É super simples. É uma API. Então, basicamente, você consegue fazer essa chamada de API, subir uma base de telefones do seu CRM ou da sua fonte ali geradora desses números, chama a nossa API, junto com a Claro. A
gente recebe a informação, valida se aquilo é uma fraude ou não, baseado nos registros da base da Claro, e aí a gente devolve essa informação para você. E com isso você consegue colocar essa camada e criar um score também de risco ali. Então isso é uma primeira ponta, tá, de entrada. Então a parte do Number Lookup. O que mais que compõe a nossa solução de Mobile Identity? A troca do SIM card. Já ouviram falar de SIM swap? Quem conhece esse termo? 1, 2, 3. Quem não conhece? Tá. Eu vou dar um contexto que eu acho que é importante. O que é o SIM swap? É basicamente quando o fraudador consegue se apossar do SIM card da pessoa e tomar aquela linha para ele. E com essa API a gente consegue verificar se de fato houve esse SIM swap, ou seja, a troca da linha do meu SIM para um outro SIM, de forma ágil através das APIs. E é mais uma camada que você consegue colocar ali para fazer essa blindagem e gerar maior segurança para o usuário final. Por que isso é importante? A gente vê muita fintech sofrendo com número laranja, roubo de celular, e aí o cara começa a fazer uma infinidade de transações ali, compras, etc. Então, isso é uma solução que está muito em alta e a gente tem vários cases bem legais aqui com clientes finais, dando alguns exemplos, Elo, enfim, tem alguns outros, que usam o SimSwap para compor o score de risco ali do usuário e garantir que não houve essa troca, né? Ou se houve, trabalhar em cima daquilo, já atuar direto para evitar uma possível fraude. Então é isso que eu já adiantei, né? Basicamente é você portar um número de telefone para um novo SIM, né? E aí você usar esse número para acessar os aplicativos do usuário. Quem posse do número de telefone, você consegue pegar o token do cara, fazer um impersonation no WhatsApp, enfim. Tem N fraudes aqui que são cometidas. E como que funciona essa solução? Super simples, é muito parecido com o Number Lookup, é uma chamada de API, onde a gente consegue fazer o check na base da operadora, e aí a gente tem um range de data. A Paula, que é a nossa engenheira de dados, pode confirmar melhor depois se vocês tiverem essa dúvida. Se eu não me engano, é uma janela de horas até 6 meses, alguma coisa do tipo. E aí você consegue setar esse range para checar. Dentro desse período, houve a troca do SIM card, e aí a gente devolve falando sim ou não. E aí você consegue também usar esse dado para compor o seu motor de antifraude, o seu score, enfim. Aí cada empresa ela é livre para abarcar isso nas suas soluções da forma que for melhor, tá? Então aqui é um fluxozinho simples, muito parecido com o que a gente vê no Number Lookup, para evitar essa fraude ali de dar transferência do número para um SIM card para uma pessoa que consegue ter esse acesso. O que mais, né? Acho que são várias aqui. Bom, aqui eu já dei um bom resumo, tá? Vou passar para a próxima. Outra coisa também é a validação do CPF. Então, a gente consegue ver se o cadastro, e aí é um cruzamento entre o telefone da base da operadora versus o CPF que está cadastrado ali. Então, a gente consegue checar, esse CPF é válido? É existente? Sim ou não? E o que a gente vê muito, né? Então, são esses dados do usuário final. Qual que é o grande objetivo? É também reduzir o roubo de identidade, assim como o SimSwap, mas vinculado ao CPF. Outro também caso de uso que a gente vê clássico. Fintechs, geração de CPF fake, ele põe um número ali, cria uma conta laranja e consegue fazer alguma transação, ou rouba alguém, faz um Pix para aquela conta laranja e assim vai e vira uma bola de neve. Então isso é uma outra coisa que compõe o score de risco para reduzir justamente essa ação de criminosos, de uma transferência ilegal, e a gente faz essa checagem através da API também, tá? Então aqui é o mesmo fluxograma, a gente pegou um exemplo hipotético aqui do João Silva. Ó, exemplo da fintech, como eu falei. Ele quer criar uma conta numa fintech, preenche os dados, coloca o CPF e o número do telefone. São sempre dados que são pedidos ali, né, para ele seguir. A gente consegue, via API, encaminhar esses dados para ver se os registros batem. O resultado é encaminhado para o cliente, ou a empresa pode definir um melhor fluxo, né? E aí, se a resposta, por exemplo, for não, número não bate com o CPF, a empresa pode tomar ação. Não registra esse cara, transbordo para uma mesa de risco, ou posso ter um segundo, terceiro cheque usando algum dos outros serviços para eu poder validar e seguir, ou não. Ou realmente falar, é uma fraude, não vou seguir aqui com o registro do usuário. Tá? Então, cada módulo ele é apartado, mas o poder da solução é quando você usa os módulos todos juntos, né? Aí você garante esse score e consegue gerar a melhor segurança para o usuário final. E aí eu acho que aqui é a cerejinha do bolo, que eu vou gastar mais tempo.
a gente tem um produto novo no mercado. É uma parceria, a Infobip é detentora exclusiva desse serviço com as operadoras. A gente está muito adiantado aí, principalmente com a Clara em Embratel, que é a verificação silenciosa de identidade, que a gente chama de SMV, Silent Mobile Verification. O que é essa verificação silenciosa? Tá? Bom, e por que é importante, né? Hoje, acho que o caso clássico é todo mundo que vai resetar uma senha ou vai fazer um cadastro recebe um token de comunicação, certo? Isso pode ser por SMS, pode ser por e-mail, pode ser por WhatsApp. Recebo aquele código, coloco ali, valido e sigo no fluxo. E aqui é um pouquinho do resumo, né? Qual que é a diferença para a autenticação silenciosa? Eu gero menos fricção. Ao invés de eu mandar um código para o usuário entra ali na minha suíte, por exemplo, clica em verificar, ele não vai receber código nenhum. A gente vai bater na base da operadora, cruzar o IP do usuário, a porta e alguns dados, e com isso, dando OK, falando, ó, esse usuário de fato é ele mesmo, ele está no IP que deveria estar, você já vai poder passar ele para a próxima etapa. É a mesma coisa que mandar o token, o usuário pegar o token, colocar ali e seguir. Tem um videozinho que ilustra bem. Então, quais são as grandes vantagens? Menor fricção. Às vezes, para um onboarding de uma entrada de um cliente novo, você tem muita perda no funil ali, porque ou ele não recebeu o SMS, ou ele não sabe o que fazer com aquele código, dependendo muito do público, e com isso a gente mitiga todos esses riscos, entrega uma experiência melhor e com menos fricção. Então, o grande trunfo do SMV é esse, e gera uma camada a mais de segurança também. Tá? Aí vocês podem perguntar, e se falhar por algum motivo, ou se não validar? Tem dois caminhos. A gente tem o fallback para os canais comuns. O que é o fallback? Não deu certo, eu posso mandar um SMS comum, um WhatsApp, o que for. Ou realmente pode ser uma fraude, quando dá um não. E aí você pode derivar para uma mesa de risco, ou colocar uma outra camada, enfim. Então a gente já tem todos os caminhos traçados aqui. Tá? Então aqui eu resumi bem. O foco, acho que na melhor experiência do usuário para geração de negócio. É algo muito latente aqui, é um diferencial grande da solução. Você autentica o usuário, você tem menos falso positivo do que um SMS, porque o SMS, o que pode acontecer? Pode ser um SIM swap, como eu falei. Se você não tem a camada do SIM swap, você também pode usar o SMV para mitigar isso. Tá? E aí você reduz esse volume de fraudes por ser algo novo, ter camadas de protocolo de segurança a mais, usar o IP do aparelho do usuário. Então isso é bem bacana, tá? Usando a rede móvel da operadora, ou seja, praticamente todo mundo está conectado 24 horas ali em qualquer lugar. Aqui é um videozinho que ilustra isso, tá? Só para vocês entenderem a diferença. Então, do lado direito é o SMV. Colocou o número e verificou? Beleza. Ali é uma verificação comum de OTP. Pediu o SMS, recebi, digitei o SMS, verifiquei. Aqui você vai autenticar em menos de 5 segundos, com bastante segurança. Ali tem sua segurança também, mas tem todos esses poréns aí que eu falei, né? Sem swap, você pode ter uma atração ali para receber. Às vezes o usuário bloqueou um shortcode para receber aquele SMS, ou ele não está recebendo no e-mail dele. Aqui não, aqui ele vai direto na rede da operadora e não tem erro, tá? Eu vou passar o videozinho de novo, ó, que é bem rápido. Então, de novo, esquerda, método tradicional de OTP, direita, o SMV. Coloquei o número, verifiquei, passou. Ali ele está recebendo o código pelo canal de preferência, verifica e segue no fluxo. Então é bem inovador aí, é um negócio que vocês não vão ver no mercado. E a gente está gerando casos de uso agora. Quem tiver interesse, só procurar a gente. Já tem uns casos bem avançados aí, tá? Essa é a cerejinha do bolo das soluções. E aí por quê, né? Resumindo aí, por que essa suíte de soluções, né? Então, retomando, o que é o Silent Mobile Verification, né? Então, para fechar, ele é invisível para o usuário, então tem esse pilar de Customer Experience, além da parte de agilidade e rapidez. Então, você verifica muito rápido, na hora ali, pela rede da operadora. A parte de segurança, então, a autenticação ela é baseada no SIM, então ela é totalmente criptografada de ponta a ponta, então tem essa camada a mais, né? E você tem a autenticação ligada a um número móvel do usuário à prova de adulteração, ou seja, você elimina essa parte do phishing e da engenharia social na obtenção do OTP.
O OTP, se ele faz a engenharia social com você, rouba seu número, ele vai conseguir o código e ele vai poder entrar na sua conta usando esse fator de autenticação. No SMV, não. Por quê? Tem IP, porta, uma série de coisas. Então, se eu tirar o chip do meu telefone ou fizer qualquer coisa, eu tenho essa validação ali por trás. Tá? E a gente tem maior taxa de conversão, como eu falei. O usuário não precisa receber uma série de comunicações, já vai bater na rede da operadora e você garante um onboarding melhor, menos drop de funil. Então, tem essas duas pontas. Além da segurança, você gera mais venda ali por gerar menos fricção na experiência do usuário. Tá? E aí, pessoal, aqui é um caso de uso geral, dando um overview de como que todas as soluções se encaixam no fim do dia, né? Então, para a gente fazer esse resuminho, pegar o caso clássico de registro de uma conta. Então, o primeiro step, eu vou lá e cadastro o meu usuário no aplicativo, né? Coloco meus dados, nome, diria que 99% pede número de telefone, CPF e e-mail. Aí você pode rodar um dos módulos, que é a checagem do CPF desse usuário. Depois, se houve ou não uma troca de chip. Aqui é uma combinação já de todas as soluções. E, por fim, o SMV para passar esse usuário. Tá? E também a gente tem uma outra API que não está aqui, que ela também consegue validar e-mails. Então, é um caso de onboarding que você pode colocar todas essas camadas de segurança. Tá? Então, registro de uma conta e autenticação dos dados do usuário. E aí você finaliza esse cadastro naquele usuário. Outro caso de uso, transação de produto, confirmação de uma compra, enfim. Então, ele vai solicitar uma transação ali, eu usei o cartão, ou qualquer transação que caiba aqui. Eu posso fazer a verificação do SIM swap, da troca do chip. Aqui é não usando o CPF, mas só dois módulos, o SMV. E aí, beleza, não houve troca do chip. Aquele usuário é ele mesmo, então eu vou permitir que ele siga com a transação, que ele finalize uma transação de cartão, uma compra ou qualquer coisa do gênero. Tá? E aí, pessoal, em resumo é isso, tá? Então, recapitulando. O Mobile Identity é uma suite de APIs composta por vários módulos. Então, a gente tem a verificação do CPF, verificação do número de telefone, verificação da troca do chip, o SMV, que é uma solução inovadora. Você pode usar de forma apartada cada uma delas ou de forma combinada os módulos. E isso te ajuda a gerar menos fraude, a prevenir casos de engenharia social. E o SMV é a cerejinha do bolo, que vem como algo inovador, que vocês não vão encontrar no mercado, gerar menos fricção e garantir maior segurança. Tá? Então, em resumo, basicamente é isso. E aí eu deixo aberto para perguntas. Já agradeço de antemão aqui o time Embratel por abrir esse espaço. E também a todos que estão aí acompanhando um pouquinho do nosso conteúdo. Alguém tem alguma pergunta? Deixa eu passar para o AG aqui. Obrigado pela participação. Acho que o Thiago deixou bem claro. Acho que é só importante reforçar para vocês, essas soluções oferecidas pela Embratel, elas já são cross-operadora, então quem contrata esses serviços faz a contratação em apenas um contrato, com apenas um preço. Ele faz a consulta em apenas uma API e essa API ela se conecta com todas as operadoras e entrega o resultado. Então, assim, o produto ele já está pronto, as demais operadoras brasileiras já estão integradas. As soluções que a gente apresentou aqui não é uma invenção brasileira ou algo que a gente tirou da cartola, uma jabuticaba, soluções que existem no mundo, tá? Assim, cada país na sua maturidade, são soluções da iniciativa Open Gateway API, são tracionadas pela GSMA, que é o órgão que traciona as operações de telecom no mundo. As APIs, elas são apartadas pela Linux Foundation, então as configurações de API e tudo mais. Então, assim, a gente está trazendo para o mercado. O SMV, ele é uma novidade. A gente imagina, assim, como o Thiago bem colocou, você não precisar do ATP é o futuro, é a diminuição da fricção. Então, assim, no Brasil a gente lutou muito tempo para diminuir a fraude, só que a gente estragou a experiência do cliente.
E hoje a gente tem a dificuldade de, putz, eu não posso ser fraudado, mas eu tenho que trazer uma experiência boa para o meu cliente, senão ele vai embora do meu onboard, senão ele não faz a contratação, senão ele não faz nada. Então, assim, não é, o SMV não é que ele diminui a fricção, ele acaba com a fricção completamente. O cliente, ele não vê o que está acontecendo. Ele é checado de forma em background, tá? E ele faz a validação. Outro ponto importante outro ponto importante todas as soluções elas são desenvolvidas com a metodologia de Privacy by Design, elas são todas apartadas por LGPD, a gente utiliza o conceito principalmente de antifraude para essas soluções, tá? E a gente consegue proteger os usuários do mercado corporativo. Esse é o benefício que a gente traz para os clientes de telecom, tá? Não, depois você repete. A pergunta é qual é o modelo de negócio? É por consulta? É por licença? O modelo de negócio é sempre pay as you go. A gente tem uma tabela de volume de consulta. Quanto maior o volume de consulta, menor a unidade de preço. A gente é telecom, né? A gente vende SMS dessa forma, é o modelo que a gente entende vender e é hoje que a gente faz, tá? Legal, gente. Mais alguma pergunta? Não? Pessoal, acho que então é isso. Agradeço a participação do Thiago, aí, nosso parceiro da Infobip, que está trazendo a integração aqui para o Brasil junto com a gente. Agradeço vocês aí pela participação. Obrigado aí, boa tarde.